Boa tarde, alunos do quarto ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos estudar sobre os indígenas brasileiros na atualidade. Vamos lá. O aumento da população indígena brasileira. Sabe-se que entre o ano de 1500 e a década de 1970, a população indígena brasileira diminuiu de forma acentuada. Nesse período, muitos povos desapareceram por causa de doenças trazidas pelos não indígenas e nos combates contra a escravidão. Além disso, vários povos foram expulsos de suas terras. Mas na década de 1980 em diante, observa-se um sinal de mudança nessa realidade. Porque a partir de 1991, o IBGE passou a incluir os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Isso possibilitou conhecer a evolução da população brasileira, população indígena, no caso. Vamos observar a tabela aqui do lado. Aqui, Brasil, população indígena, o ano de 1991. O número de pessoas indígenas, no caso, eram 294.131. No ano de 2000, eram 734.127. Em 2010, eram 817.963. Claro que hoje nós estamos em 2020 e com certeza esse número dobrou, né? Entre os fatores que contribuíram para o aumento, vamos lá, que destaca a melhoria do serviço de atendimento médico aos indígenas, que ajudou a diminuir a mortalidade entre esses povos, porque, como nós sabemos, antigamente o governo não dava a devida importância à população indígena, certo? E com o tempo, o governo foi vendo que era importante e fez medidas para cuidar das pessoas indígenas. Agora vamos para o outro lado, que são as terras indígenas. Atualmente, a maior parte dos povos indígenas vivem em terras indígenas. E o que são essas terras indígenas? São áreas que são habitadas por índios de acordo com seu modo de vida e seus costumes. As outras pessoas que não são indígenas vivem nas cidades. Nas terras indígenas, os povos indígenas desenvolvem suas atividades e, ao mesmo tempo, garantem a preservação dos recursos naturais necessários à sua sobrevivência. Ou seja, os índios, eles desenvolvem suas atividades e garantem a preservação do ambiente, ou seja, ele não degrada o solo e ele não pratica a caça e a pesca desnecessariamente, como acontece nas indústrias, no caso. A demarcação de terras indígenas. Aqui é um importante ponto para nós sabermos. A demarcação de terras habitadas pelos indígenas é o reconhecimento oficial do governo de que a posse e o uso dessa terra são exclusivos dos indígenas e de seus descendentes. Mas nem todas as terras habitadas pela população indígena estão demarcadas. O que isso quer dizer? Vamos lá. Como nós vimos aqui, que a demarcação das terras habitadas pelos índios é só o reconhecimento do governo de que ali é propriedade dos índios. Mas só que nem tudo são flores. Existem terras indígenas que não são demarcadas. E isso corre um risco enorme para os índios. Que riscos são esses? Primeiramente, a sobrevivência dos índios, que podem ver suas terras invadidas por grupos não indígenas. Além disso, a demarcação das terras é uma maneira de proteger os indígenas e o modo de vida deles. Mas, professor, quem é que pode invadir a terra dos índios? Pois bem,
as empresas, visando o lucro, querendo explorar os bens naturais para os seus meios lucrativos, podem muito bem, não é que eles não podem, mas eles, extrapolam ali e sabe como é que acontece, né? Como é o sistema que quando quer lucro, mas isso aí é assunto para outra aula. Agora vamos para a página 91, a invasão das terras indígenas, que a gente já meio que veio comentando na outra página. Nos dias atuais, os indígenas têm enfrentado diversos problemas. As invasões de suas terras e os conflitos pela posse delas são exemplos de problemas que ameaçam o modo de vida e a sobrevivência dos povos indígenas. Agora vamos lá àquele ponto que eu falei. Com o objetivo de explorar economicamente as terras indígenas e expandir os seus negócios, visando o lucro, grandes empresas agropecuárias, mineradoras e madeireiras sobrepõem seus interesses às necessidades dos indígenas, para quem a terra representa a manutenção de seu modo de vida e sua sobrevivência. Combater essas invasões e proteger as terras indígenas, garantindo a preservação dos recursos ambientais necessários à sobrevivência dos povos indígenas, é responsabilidade do governo. A demarcação das terras indígenas representa apenas um passo para isso. Então, como vimos aqui, o resumo da aula, vamos lá. A população indígena aumentou com o passar dos anos, com medidas tomadas pelo governo, demarcação de áreas, sistema de saúde, e a demarcação ainda não é o suficiente, porque nem todas as áreas são demarcadas e corre o risco de serem invadidas por empresas de diferentes ramos. Então, espero que vocês entendam e agora eu desejo bons estudos para vocês e qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Tchau.